Nunca, na atual história da humanidade terrena, estiveram presentes ao mesmo tempo tantos espíritos encarnados com baixa vibração. Na década de 60 do século passado, havia em torno de 95% de espíritos com grande atraso espiritual para o padrão terreno, gerando isso uma grande carga astral instável, que quase acarretou um desequilíbrio generalizado em todas as áreas da evolução humana. Do início das cruzadas até a Santa Inquisição e desta a escravidão e até os nossos dias, são igualmente 1000 anos em que Satanás há de ficar solto numa refrega de que fazem parte bilhões de espíritos. Muitos, no entanto, milhares deles, ou talvez a maior parte, terão que desocupar a casa como inquilinos que não pagaram aluguel. Serão despejados para casas piores, como negociantes que não receberam ou não pagaram tributo ao governo, terão também seladas as suas portas. E no raiar do terceiro milênio, os arrependidos ficarão para herdar a terra, onde vai haver paz, tranquilidade e trabalho suavemente feliz. Aqueles a quem as bênçãos da evolução garantiram a posse do solo terreno, pagarão ceitil por ceitil o fogo que acenderam e os distúrbios que causaram. Todavia, a paz íntima conquistada pelos reveses da vida, tributar-lhes-á forças no afã de resistirem a todos os tipos de problemas, com ânimo e alegria, por estarem conscientizados do dever maior, amar a seus semelhantes em todas as direções da existência. Brasil. Essa grande nação marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do Rei dos Reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações. Categorizada pelo Cristo para ser a remanescente das nações, e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. A derradeira catástrofe de feição coletiva, através de mudança de climas e deslocamento das águas e de reforma dos homens, respeitará de certa forma este país que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar, pela altura de suas aspirações ou pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas, do difícil parto da terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir sua luz em todo o globo, porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. A escravidão no Brasil foi a Inquisição, já aliviada, que sobrou para a vigilância dessa nação, para que ela desse o exemplo de que todos têm o mesmo direito de liberdade. Todavia, o fim dos tempos nos perturba e comove, por termos de passar por provas que deverão atingir as últimas fibras do nosso equilíbrio. Porém, os justos que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima, que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos, sairão da opressão dos acontecimentos e, mesmo na Terra, respirarão o ambiente do céu. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem da borrasca. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual, que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens, sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino deste país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa das almas pela lei de justiça, senão de amor, para que o amor puro se converta em felicidade para os homens que souberam viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O sétimo selo prevê um silêncio de meia hora, ou seja, de 50 anos.
Este silêncio de 50 anos está acontecendo agora e está sendo um momento muito grave, de grande seriedade e foi precedido por grande intercessão superior, como por exemplo o esclarecimento trazido pelo Espiritismo e também por muito testemunho interior. Em 1986, Chico Xavier disse que, quando o homem chegou à Lua, Nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocara uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. E a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para o atual estado da civilização no planeta Terra. Então, todas as injunções kármicas previstas para acontecerem no final do século XX foram suspensas, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que os seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborarem para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final deste período. Edgar Cayce, psicografia de Robson Pinheiro, em 8 de abril de 2010. A terra está sendo revolvida como um campo preparado para o plantio. O arado do Senhor está em plena atividade, fazendo o serviço de remover do solo terrestre as impurezas que precisam ser eliminadas. Outros elementos devem ser selecionados para a produção de frutos de qualidade. Como uma mãe que sente as dores do parto pela proximidade do movimento em que dará à luz a um homem novo no mundo, a terra geme e estertora. Mas, como disse o Mestre há 2 milênios, ainda não é o fim. Angústia nas nações, mudanças climáticas, revelações sociais, oscilações na economia e a derrocada do poder dos homens falidos. Tudo isso produz uma certa inquietação nas pessoas mais sensíveis. Toda essa movimentação, tanto física quanto social, nos faz pensar que a Terra é um grande organismo vivo, que, como o homem, os filhos da Terra refletem na área física e social as grandes revoluções que ocorrem na sua vida espiritual. Multidões de espíritos a serviço do Cordeiro de Deus vão e vêm entre as dimensões da vida, obedecendo às ordens do seu comandante supremo, pois a hora da colheita se aproxima. Os Espíritos do Senhor, realizando a sua vontade sublime e soberana, visitam as regiões sombrias da vida extrafísica, realizando higienização intensa e profunda dos quistos, purgatórios do globo. Do lado de cada vida, a grande mudança está em pleno andamento. Toda essa movimentação de seres comprometidos com a política divina e das energias por eles postas em ação faz com que certos reflexos sejam sentidos no panorama físico do mundo. Assim como o corpo físico do homem reflete as mudanças que ocorrem na área emocional e mental, também o mesmo ocorre num âmbito mais geral com o planeta Terra. O conflito final está sendo travado nos bastidores da vida, e as energias desencadeadas pela ação natural do expurgo planetário, da seleção natural dos espíritos que ficarão na Terra
e daqueles que partirão, fazem com que a terra se ressinta. Não somente a ação do homem é o que interfere no sistema da vida do planeta. O mundo está expulsando de si os cânceres astrais, as inteligências sombrias, e como um grande organismo que se contrai e se movimenta para eliminar os focos de pestilência internos, o planeta Terra reage. Em reação natural, progressiva, mas também incrementada, por energias poderosas que estão a serviço do saneamento coletivo, faz com que os homens, os encarnados, sintam de perto os primeiros sinais de que algo novo está ocorrendo, de que estamos começando a sentir as dores de um parto planetário. Um novo homem, uma nova humanidade e uma nova civilização emergirão das cinzas das antigas. Água, terra, ar e fogo são os elementos criados e acionados pelo organismo terrestre a fim de dinamizar o processo de expurgo daquelas consciências que não amadureceram e não servem mais para compor o novo corpo da civilização do espírito que triunfará sobre todas as dores e falhas humanas. Nós chegamos ao final desse século com uma soma de 15.000 guerras que foram perpetradas por todos os povos. Dessas 15.000 guerras, o que é espantoso é que 80% dessas guerras foram produzidas pelas intolerâncias religiosas. Só 20% tiveram questões políticas. 80% foram questões religiosas. Dos 80%, 72% das guerras foram provocadas pelos cristãos. Somos o povo mais guerreiro da terra. Estejamos atentos às nossas responsabilidades. Estejamos armados com a couraça da justiça e as armas do Espírito, pois o Senhor ordenou que a primeira trombeta seja tocada, e os seus mensageiros já estão de prontidão para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Vamos simular um gráfico sobre a transmigração das almas da Terra e para a Terra. Esse estudo foi elaborado em 2012 para o período de transição de 1970 a 2070, considerando o período da moratória de 1969 a 2019. A estimativa foi feita em torno de 7 bilhões de encarnados e 25 bilhões não encarnados. Com o final do período de moratória
e coincidindo com a aproximação de um astro intruso ao nosso sistema planetário, prevê-se que, a partir do ano 2020, estarão deflagrados os momentos culminantes da transição planetária. Partirão os rebeldes ao Cordeiro e permanecerão os eleitos, ou seja, aqueles que forem mansos e pacíficos. E com isso, possibilitará a chegada em massa das entidades já preparadas para a nova era, a que chamamos de crianças índico, cristal, ouro, entre outras. Estamos agora, então, participando de um período onde as trevas, o abismo e os umbrais da Terra estão sendo reurbanizados, e as entidades não encarnadas e rebeldes ao Cordeiro, lá residentes, estão sendo recolhidas, avaliadas e encaminhadas para a reabilitação em outros orbes. A maioria delas, após a triagem, estão sendo transportadas para a face oculta da Lua, aguardando o transporte para a extradição. O transporte será feito por um astro intruso e oblíquo ao nosso sistema solar, que tem previsto seu perigeu a partir de 2020. Provável mapa do planeta após os cataclismos ambientais. Previsão feita em 1996 por Gordon Michael Scanlon, compilados dados de cientistas, místicos e paranormais. Emocionalmente são geralmente bebês muito bons, calmos, formando um laço intenso com a mãe. Esta é, geralmente, a primeira encarnação deles nesse planeta e precisam da reafirmação, estabilidade que a presença física da mãe pode oferecer. São crianças extremamente amorosas e frequentemente procurarão ajudar, curar tanto os humanos como animais em sofrimento. São crianças extremamente sensíveis. Elas não são só capazes de ler o registro da alma de uma pessoa, como também sentir todas as tensões, raivas não resolvidas que a pessoa carrega em seu subconsciente. Elas são muito poderosas. Tem as energias poderosas de um mestre. O princípio fundamental por trás dessa maneira de viver é a consciência da unificação. Percebem e vivem a unidade. Elas sentem as energias dos outros. Elas apanham ansiedade e estresse que não são delas e sentem toxina no ambiente e na comida. Em uma mensagem publicada na revista Ama Luz de 1998, Jesus de Nazaré informa: não as forcem a enquadrar-se nos velhos moldes. Elas chegaram com novas marcas de nível superior para a humanidade, codificadas dentro do seu ser. Elas carregam em seu interior grande sabedoria espiritual. Lembrem-se de que seus filhos não são vocês. Em outros níveis do seu ser, vocês estabeleceram acordos com eles para permitir-lhes vir através de vocês para a experiência no plano terrestre. Repito, eles vieram através de vocês, mas não são vocês. Cada um deles é único e vem com sua própria personalidade, talentos e pensamentos. Não esperem que eles vivam os seus sonhos, pois eles têm os deles próprios. Passa a ser sua tarefa amá-los incondicionalmente